Olá, turma boa, tudo bem com vocês? Tranquilos? Hoje o tema da nossa videoaula é Introdução ao Estudo da Geografia. Na verdade, pessoal, parece um pouco estranho uma aula com o nome de Introdução ao Estudo da Geografia aparecer agora, já quase na metade aí do primeiro bimestre, ou melhor, ultrapassando já a metade do primeiro bimestre, ok? É que na verdade, pessoal, essa videoaula ela possui esse nome, né? Essa aula tem esse nome, porque nós vamos estudar elementos básicos da geografia. Na verdade, é uma aula de pensamento geográfico, tá? Como se fosse a filosofia dentro da geografia. Vixe, professor, filosofia dentro da geografia? Na verdade, a gente vai estudar aqui, pessoal, o que a geografia estuda, tá? Como que ela discutiu os seus objetos de estudo, como que ela pensa os seus objetos de estudo e como que ela se faz como ciência, ok? Inclusive, pessoal, tem duas perguntas que eu utilizo para fazer a introdução a essa temática nossa, tá? A primeira pergunta que eu faço, inclusive coloquei aqui no nosso slide, geografia para quê? Já vamos responder essa pergunta. Agora, a segunda pergunta que eu também deixo para a gente introduzir esse assunto é: o que uma ciência tem que ter para ser ciência? Ok? Essa eu já vou responder agora, porque essa será importante para nós. Ela vai orientar a gente aí na nossa videoaula quase que integralmente, tá? Uma ciência, para ser ciência, ela precisa ter objeto ou objetos de estudo bastante nítidos, assim. Um recorte bastante definido e claro, né? Igual, por exemplo, a biologia tem a botânica, tem a genética, igual a química tem a orgânica e a inorgânica, a geografia também tem o seu recorte muito bem definido. Na verdade, a geografia ela trabalha-se em torno de 5 conceitos ou 5 categorias. Nós temos, por exemplo, o conceito de espaço geográfico, nós temos o conceito de paisagem, lugar, território e região, ok? Essa nossa videoaula será dividida em 3 porções. Nós faremos primeiro uma introdução, uma contextualização à ciência geográfica. Depois nós vamos basicamente ter uma segunda videoaula sobre as categorias da geografia. E nós teremos depois uma terceira divisão que é sobre uma análise do mapa mundi, do mapa do Brasil. Como se fosse abordando o pensamento geográfico sobre uma visão, sobre uma ótica dos mapas mundi do Brasil, ok? Pessoal, começando a nossa aula, então, vamos responder essa nossa segunda pergunta, ok? A primeira foi respondido o que uma ciência tem que ter para ser ciência. Objeto de estudo definido, claro, recortado, como a geografia tem as 5 categorias e nós vamos estudar cada uma delas, tá? Agora vamos responder essa segunda pergunta. Geografia para quê? Okay? Qual é o objetivo, okay, dessa ciência, desde a sua origem até hoje? Tem um geógrafo chamado Yves Lacoste que escreveu um livro chamado A Geografia, Isto Serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Quando você observa o nome desse livro, Geografia, Isto Serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. A geografia serve para fazer a guerra? Na verdade, pessoal, ela serviu sim para fazer todas as guerras que nós tivemos. Inclusive, nós tivemos batalhas que foram vencidas ou que foram perdidas por conta de aspectos geográficos. O domínio ou a falta de domínio sobre a geografia, né? Um dos exemplos mais nítidos como a geografia e o conhecimento geográfico definiu, né, o resultado de uma guerra, nós temos, por exemplo, a Guerra do Vietnã, onde você de um lado tinha os Estados Unidos defendendo seus interesses geopolíticos, né, o capitalismo e assim por diante, e do outro lado você tinha tropas vietnamitas num país socialista armado e financiado pela União Soviética. Obviamente que uma guerra entre Estados Unidos, que é uma grande potência militar e que se emergiu como grande potência a partir da Segunda Guerra Mundial. E do outro lado o Vietnã, um país minúsculo do Sudeste Asiático, bastante pobre, agrário, né, uma economia ruralizada e tal. O resultado parece um quanto óbvio. Os Estados Unidos era para ter massacrado o Vietnã, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, os Estados Unidos foi derrotado pelo Vietnã. Okay? Os vietnamitas utilizou-se de um conhecimento muito refinado da geografia local. Para quem não sabe, pessoal, o Vietnã é um país peninsular, né? Ele fica na península da Indochina, bastante pequeno, muito montanhoso e coberto por uma floresta tropical densa, bastante densa. Okay?
No caso dos vietnamitas, utilizou-se exatamente dessa geografia local para conseguir vencer a guerra. Eles cavavam túneis entre essas montanhas e esse ambiente bastante fechado, bastante preservado de mata ainda. Eles não encaravam os militares americanos de frente, porque até a potência das armas, etc., era muito diferente, era muito assimétrico. Eles conseguiram vencer a guerra exatamente através dessa técnica de túneis entre montanhas, dentro dessa floresta densa, que apesar de ser um ambiente hostil, para os vietnamitas era um ambiente geograficamente conhecido. Depois de ter muitas baixas, muitas perdas, os Estados Unidos precisou retirar suas tropas. Okay? Isso já é um sinônimo, isso já é o resultado de uma derrota. Okay? Tanto que o Vietnã manteve-se o socialismo, como se pelo menos politicamente se denominam assim, e aliado à União Soviética e hoje um dos principais aliados chineses. Okay? Inclusive tem até uma história bacana, né, que dizem que os Estados Unidos contratou Hollywood para poder mascarar essa derrota, né, que é uma mancha na história americana. Okay? Diz que os filmes do Rambo, né, que se passam grande parte deles no Vietnã, é exatamente uma história hollywoodiana contratada pelo governo americano para mascarar o real resultado de derrota. Okay? Então, basicamente, nós temos ainda por cima essa história interessante. Mas, pessoal, a geografia ela serviu sim para fazer a guerra, mas ela serve para muito mais outras coisas. Okay? Inclusive, Yves Lacoste fala isso no seu livro. Um dos elementos, uma das importâncias da geografia é compreender o espaço geográfico. Esse espaço construído pelo homem e pela natureza, ok? Sociáveis, inclusive. Nós vamos trabalhar sobre o espaço geográfico na nossa segunda videoaula, beleza? Quando eu falo de compreender o espaço geográfico, eu estou falando dos mais amplos aspectos. Eu falo do clima, ok? Que por sinal é fundamental para a gente poder fazer agricultura e pecuária. É importante a gente conhecer o relevo para evitar as ocupações irregulares, os desastres, os escorregamentos de massa e assim por diante. A vegetação, para a gente conseguir adaptar as atividades econômicas aos biomas, aos ecossistemas. Então, quando eu falo compreender o espaço geográfico, é compreender no mais amplo aspecto possível. Inclusive, aquele espaço geográfico construído 100% por elementos culturais humanos. As cidades, né, os espaços urbanos, os espaços rurais e assim por diante. Um segundo objetivo da geografia, né, além de compreender o espaço geográfico nos seus mais amplos aspectos, é também permitir que nós façamos uma ocupação mais consciente do espaço. Quando eu falo que a geografia colabora para uma ocupação mais consciente do espaço, eu estou falando que a geografia tem também como função colaborar para que nós modifiquemos o meio, para que a gente consiga alterar o meio, utilizar o meio de uma maneira produtiva, economicamente produtiva, rentável, mas também menos danoso possível, com menos sequelas possível. A geografia ela não vai evitar que o espaço seja ocupado, mas ela colabora para que o espaço ocupado provoque menos danos possíveis ao meio. Então, além de compreender o espaço geográfico nos seus mais amplos aspectos, a geografia também tem a função de permitir uma ocupação do espaço mais consciente, menos danoso possível, ok? E o terceiro objetivo da geografia é estudar as ações do homem sobre o meio e as ações do meio sobre o homem. Ou seja, como nós alteramos a natureza em velocidade, em intensidade, como também a natureza influencia e determina, de certa forma, até mesmo algumas ocupações humanas. Okay? E nós utilizamos da técnica da análise da paisagem como uma das principais ferramentas de estudo da geografia. Para eu conseguir compreender o espaço geográfico, ocupá-lo de maneira mais consciente e entender as ações do homem sobre o meio e do meio sobre o homem, eu não preciso compreender e enxergar o espaço geográfico como um todo. Eu posso olhar fatias e estudar e comparar fatias. Essas fatias são chamadas de paisagem, mas nós vamos ver isso depois na nossa segunda videoaula com mais calma, ok? Só que esse lance de pensar sobre ações da sociedade sobre o meio e as ações do meio sobre a sociedade é o que marcou praticamente o pensamento geográfico durante todo o século XIX, sobretudo no continente europeu, onde deu-se início à ciência geográfica. Tá? Praticamente durante o século XIX, a geografia ficou analisando e estudando se, afinal de contas, nós influenciamos a natureza ou se a natureza influencia o homem.
essa ciência geográfica, o que hoje nós chamamos de geografia, dentro da Europa, que é o seu berço, onde nasceu, ficou-se preocupada em analisar e tentar compreender quem influencia quem. Homem, o meio ou o meio ao homem. Ok? Vamos lá. Surgiu-se, pessoal, dentro da Alemanha, principalmente através de um geógrafo chamado Friedrich Hatzel, que escreveu um livro chamado Antropogeografia, tá? Isso no século XIX, na Alemanha. Basicamente foi criada uma corrente de pensamento geográfico chamado Escola Geográfica Determinista. Esse, pessoal, Friedrich Hatzel, não é o único geógrafo determinista. Ele é o maior expositor da ideia, ok? É aquele que mais difundiu as ideias deterministas, ok? Essa é uma escola geográfica que tem berço na Alemanha com Friedrich Hatzel, ok? O que diz a escola determinista? Olha o nome, determinista. Ela diz que a natureza acaba por determinar o homem, ok? Ou seja, nós seres humanos somos apenas aquilo que a natureza permitiu que nós fôssemos. Nós precisamos adaptar a ela, ok? Afinal de contas, o determinismo, então, ele se aproxima com uma tese meio darwinista. Porque se a natureza se impõe e nós temos que se adaptar a ela, as espécies que não se adaptaram morreram. Então ela trabalha com uma certa lógica de seleção natural, que é uma tese darwinista, ok? Então ela se aproxima bastante de um certo darwinismo, beleza? Então escola determinista, século XIX, Alemanha, principal difusor dessa ideia, Friedrich Hatzel, ok? A natureza determina o homem, nós seres humanos somos apenas um produto final da seleção natural. Nós somos aquilo que a natureza permitiu que nós fôssemos, ok? Só que, pessoal, nós precisamos de provas práticas para entender e defender ou não a tese determinista, ok? Muitos geógrafos deterministas tentavam argumentar, defender a sua tese, dizendo que o que prova que o determinismo geográfico faz sentido é a ocupação do ser humano no planeta. Olha onde nós temos a concentração de civilizações. Olha onde começou-se as civilizações do mundo. Okay? Civilizações já com traços urbanizados e assim por diante. Né? Margem de rios e até mesmo os litorais. Então a água, que é um aspecto natural, determinou a ocupação do ser humano na Terra, vamos dizer assim. Okay? Então um dos argumentos utilizados pelos deterministas é que a água, que é um aspecto natural, definiu a ocupação do ser humano no planeta Terra. Ok? Uma outra coisa importante, pessoal, dentro da escola determinista surgiu teses bizarras, como, por exemplo, haviam geógrafos deterministas que falavam que os latino-americanos, os africanos e os asiáticos são nações pobres porque ocupam regiões tropicais. Estranho, né? O clima define o nosso nível econômico? É porque eles falavam que o clima tropical, o clima quente, produz estafa, cansaço. E por produzir cansaço, faz com que nós geramos menos riquezas. Maluquice, né? Mas essa tese determinista chegou a ser produzida, chegou a ser difundida, ok? Mas a gente vê como uma certa aberração, né? Clima quente define nível de pobreza e riqueza. É estranho, né? Mas ela chegou a ocorrer sim, tá, pessoal? Só mais uma observação importante, um parênteses, antes de ir para a gente para a nossa segunda escola geográfica. Friedrich Hatzel, ele vai desenvolver uma tese que mais à frente, no século à frente, né, já no século XX, vai ser utilizado pela Alemanha nazista como argumento para invadir territórios, iniciando assim o Terceiro Reich e a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, Friedrich Hatzel, ele criou uma tese chamada tese do espaço vital. Espaço vital é espaço de vida, ok? Para Friedrich Hatzel, as civilizações, para conseguirem manter um grau de desenvolvimento e evolução, ou seja, para elas conseguirem se tornar impérios, elas precisam de espaço. É impossível uma nação virar uma potência, é impossível uma nação virar um grande império dominador se ele não tiver espaço. Então, por isso que ele justifica a necessidade das invasões, ok?
Só que, claro, esse espaço que tem que ser procurado pelas nações para virar impérios tem que ser espaços estratégicos. Petróleo, com gás, com minérios e assim por diante, ok? Hitler vai utilizar da tese do espaço vital de Friedrich Hatzel para dar início à Segunda Guerra Mundial, o que ele chamava de a busca pelo Terceiro Reich. O Terceiro Reich seria o Império Alemão, ok? O império que queria abraçar terras da Europa Ocidental até a Europa Oriental. Dizem alguns historiadores que Hitler era tão apaixonado pela França e por Paris que, se caso o Terceiro Reich se realmente confirmasse, Paris seria a capital do Terceiro Reich, do Império Nazista. Então, o espaço de poder, o espaço vital, seria uma tese determinista de Hatzel, dizendo que é necessário espaço para tornar-se grandes impérios, ok? É aí que surge essa tese. Pessoal, no mesmo século, só que agora na França, ou seja, mantendo essa discussão dentro da Europa, vai surgir uma escola de pensamento geográfico chamada escola possibilista. Essa escola francesa, como eu já falei, foi difundida principalmente pelo geógrafo Paul Vidal-Delabache. Okay? Olha o nome da escola, possibilista. Então ela fala de possibilidade. Como assim, professor? A escola possibilista diz que a natureza influencia sim o homem. Mas o homem tem capacidade de superar os obstáculos naturais através de técnica, conhecimento e tecnologia. Com técnica e tecnologia, a natureza pode influenciar a gente, mas não determina. A gente tem capacidade de superar o meio. Inclusive, se a gente tentar fazer hoje, atualmente, um contraponto à escola determinista, ela dizia que as civilizações foram determinadas pelas águas, a ocupação na margem de rios, de mar e assim por diante. Mas então o que explica hoje Dubai, Las Vegas e assim por diante? São cidades construídas em pleno deserto, ok? Tem seus problemas, claro, mas são cidades construídas em áreas até então julgadas pela escola determinista como inóspitas, áreas onde a natureza não permite a ocupação. Então nós temos escola determinista e escola possibilista. Uma alemã, a outra francesa. Uma diz que o homem é determinado pelo meio, a outra diz que, na verdade, o homem tem a possibilidade de superar o meio. Inclusive, isso é cada vez mais visível. E, pessoal, nós teremos depois uma terceira corrente de escola geográfica, de pensamento geográfico, que vai influenciar muito o Brasil, sobretudo a partir do fim da ditadura militar. Nós teremos uma escola chamada de escola crítica da geografia ou escola marxista. Essa escola, pessoal, ela vai basicamente se iniciar, ela vai começar a ser difundida, melhor dizendo, na metade para o final do século XX, principalmente a partir da década de 70. Okay? Inclusive, pessoal, a década de 70 é uma década do século XX, é uma década tumultuada. Vai acontecer a própria Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, que está dentro da lógica da Guerra Fria. Vai acontecer, por exemplo, a Guerra das Coreias, o surgimento do movimento feminista, o movimento independentista dos países africanos, tanto que a maior parte dos países africanos tornaram-se independentes na década de 70, uma série de questões. Ou seja, a década de 70 do século XX é uma década tumultuada, bastante agitada do ponto de vista geopolítico. O maior difusor dessa ideia é o geógrafo Yves Lacoste, aquele que eu comecei a aula falando, a geografia, isso serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, ok? Yves Lacoste, nesse livro, ele vai confirmar aquilo que eu expliquei para vocês. A geografia serviu sim para fazer a guerra, todas elas, mas ela tem outras funções. Compreender o espaço, okay, geográfico, nos seus mais amplos aspectos, ocupar o espaço de maneira mais consciente, menos danosa possível ao meio ambiente, e entender a interação do meio sobre o homem e do homem sobre o meio, como nós vimos no nosso primeiro slide. Só que Yves Lacoste vai dizer que o papel fundamental da geografia não é ficar presa apenas nessa relação homem-meio, meio-homem. Segundo Yves Lacoste, que era, na verdade, um marxista, ele vai dizer que a geografia, na verdade, ela tem também uma função sociológica. Ela tem uma função plenamente humana, tentar discutir as próprias divergências da história da humanidade. Segundo Yves Lacoste,
principal difusor da escola geográfica crítica ou marxista, a geografia tem a função de trazer criticidade para a sociedade, transformar as pessoas, sobretudo os jovens, em cidadãos críticos, tem o objetivo de engajá-los politicamente. Então a geografia tem a função de nos engajar numa luta, ok? Claro, em lutas sociais justas, beleza? Isso é importante, porque é só através do senso crítico e do engajamento político que a gente consegue compreender as tensões do mundo real e as contradições do mundo real. Compreendendo o problema, a doença, tendo o diagnóstico do mundo, nós conseguimos conter e combater os problemas. E o Lacoste, inclusive, dá a entender de que é exatamente a falta de compreensão das tensões e das contradições que faz com que nós tenhamos dificuldade de ações. Ok? Como combater uma doença se eu não sei qual ela? Tá? Como combater basicamente um problema se eu não tenho um diagnóstico? Ok? Então, basicamente, é fundamental que nós conseguimos trazer senso crítico para a sociedade, engajar a sociedade politicamente, para aí sim a sociedade começar a entender os problemas do mundo, ter o diagnóstico do mundo e automaticamente começar a buscar por justiça social, a busca por justiça social, buscar reduzir a desigualdade, ok? Ter senso crítico, consciência de classe é uma coisa fundamental, né? E Yves Lacoste vai dizer que o objetivo da geografia é essa. Então, a escola crítica ou marxista, difundida por Yves Lacoste, ela vai se afastar um pouquinho dessa busca, né, dessa compreensão de influência meio-homem, homem-meio, e vai tentar buscar agora, na verdade, um pensamento sobre as próprias atrocidades humanas, né, sobre a desigualdade, a injustiça, as tensões, as contradições. Ou seja, a geografia marxista é uma geografia quase com um pé na sociologia, ok? E ela domina hoje o pensamento geográfico brasileiro. Por falar nisso, essa escola geográfica, na escola crítica, ela vai ser basicamente trazida para o Brasil, principalmente através do geógrafo Milton Santos, ok? Ele é um grande expoente, ou melhor, ele foi, né, um grande expoente da geografia crítica marxista no Brasil. E ele vai concentrar grande parte do seu tempo, da sua história, no estudo do espaço geográfico, sobretudo urbano. Okay? Basicamente, Milton Santos vai escrever o livro A Natureza do Espaço, onde basicamente ele descreve, ele faz a visão, né, a visão que ele tem sobre a construção do espaço geográfico, inclusive vai ser matéria da nossa segunda videoaula, ainda dentro desse nosso módulo aqui, tá? Inclusive, Milton Santos envolve a tese, né, que, claro, estou resumindo, obviamente, né, é só uma síntese. Milton Santos vai desenvolver a tese dos fixos e fluxos, né? Na sua compreensão, na sua visão, o espaço geográfico é uma relação constante entre fixos, né, que são os espaços construídos, e os fluxos, que é tudo aquilo que se desloca entre fixos. Okay? Então, os fixos pode ser a sua casa, pode ser a escola, o hospital, a prefeitura, a indústria, o mercado e assim por diante. E os fluxos é tudo aquilo que se desloca entre esses fixos. Pessoas, produto, capital, informação. Inclusive vai dizer que existem fluxos materializados e fluxos imaterializados. Okay? Os materializados seriam pessoas, produtos, né, dinheiro. E os fluxos imateriais seriam a informação, por exemplo, né, o capital, que também ele tem um caráter virtual, né, também podemos dizer assim. E nem todo fluxo é legal, né, pessoal? Tráfico de droga, biopirataria, contrabando, narcotráfico, né? Seria exemplo de fluxos ilegais, ok? E ele vai dizer que a terceira revolução industrial, chamada de revolução técnico-científica e informacional, vai trazer mudanças nessa relação entre fixos e fluxos. No caso, a revolução técnico-científica e informacional, que vai trazer para a gente a robótica, a nanotecnologia, a própria internet e assim por diante, vai permitir que os fluxos fiquem mais rápidos, os fluxos ficam mais dinâmicos, haja um maior intercâmbio entre culturas, entre informações, né? A própria informação vai ganhar, a partir da terceira revolução industrial, um caráter instantâneo, né? A gente liga a televisão, está acontecendo um terremoto no Japão, a gente consegue ver o terremoto ao vivo, okay? Eu consigo conversar com as pessoas instantaneamente, né? Simultaneamente. Então, assim, isso são coisas trazidas pela revolução técnico-científica e informacional, a terceira revolução industrial, ok?
Inclusive, pessoal, os fluxos têm ficado tão rápidos e tão dinâmicos que têm abandonado alguns fixos. Eu não preciso mais no banco para fazer operações bancárias. Eu não preciso mais de uma loja para comprar uma mercadoria. Eu posso fazer isso virtualmente, né? Esse é o fluxo dinâmico que permitiu a exclusão de alguns fixos. Então, pessoal, vimos os objetivos da geografia, tá? Os 3 objetivos da geografia, mais o 4º objetivo, que é fazer a guerra, como nós vimos. Vimos sobre a escola determinista, possibilista, crítica, e inclusive uma certa compreensão do que é o espaço geográfico para Newton Santos, claro que em forma de síntese, ok? Pessoal, então essa é a nossa primeira videoaula sobre esse tema, introdução à geografia, à ciência geográfica. Eu já vou começar a gravar o segundo e a terceira, tá? A segunda e a terceira videoaula desse temática, beleza, pessoal? Até mais então.